A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência, né, a mais uma aulinha, né? E a nossa aulinha hoje é a de lição de número 12, que tem por tema um rei menino. Para você que já tem a revista, pega ela aí e vamos juntos até o finalzinho da aula. E para você que não tem, mas quer acompanhar a aulinha, pega a sua Bíblia. Os textos de referência se encontram em 2 Reis, capítulo 22, e 2 Crônicas, capítulo 34, do 8 ao 33. Certinho? E vamos lá junto com a tia, até o finalzinho da aula, combinado? A história de hoje vai falar sobre um rei menino. Você acha que antigamente lá só quem era rei eram os mais velhos? Você acha isso? Na verdade, não. Deus, quando escolhe a gente, independente da nossa idade, Deus vai capacitando. E tanto é que a nossa Bíblia comprova isso, né? Hoje a gente vai falar sobre um rei que tinha apenas 8 anos de idade. Vocês acreditam? 8 anos de idade é uma criança, não é verdade? Igualzinho a você. Então, o que aconteceu? Quem que era esse rei, né? Vamos descobrir aí que foi o rei Josias. Ele tinha 8 aninhos de idade quando ele tomou posse do trono. Lembrando que o seu avô, né, e o seu pai, eles foram reis, só que eles foram vamos dizer, um tanto desobediente ao papai do céu. E eles não foram um rei, no seu reinado não foi tão legal assim, porque não tinha a presença do Senhor, é claro, né? Então, quando não tem a presença do Senhor, nada fica bom. Não se esqueçam disso, criança. Sempre que for fazer alguma coisa na sua vida, tem que ter a presença do Senhor, tá bom? Para que tudo saia bem, tudo fica legal. Então, o que aconteceu? Eles não obedeciam ao Papai do Céu, adoravam outros deuses e eles foram reis muito ruins. Eles praticavam muita maldade lá naquele tempo antigo. Mas Josias, com 8 anos, ele era temente ao Senhor. Mesmo tendo exemplos maus, ele escolheu fazer o bem. E como que ele conseguiu fazer o bem? Porque ele só tinha exemplo de coisa ruim, não é verdade? Do seu avô e do seu papai. Ele conseguiu, com a ajuda do Papai do Céu, a fazer coisas boas. Ele buscou em Deus a direção. E diz que ao passar do tempo, ele foi reinando de uma forma tão grandiosa com a presença do Senhor, que o povo, mesmo com a idade dele, mesmo com ele tendo 8 anos, o povo ficou muito feliz, porque ele tinha algo diferente. Sabe o que torna eu e você diferente? Não é o nosso cabelo, não é a nossa cor da nossa pele, não é a nossa altura, não é a nossa idade. O que nos faz diferente é aqui, ó, carregar a palavra do Senhor, fazer a vontade dele, ser obediente. Isso nos torna diferentes, sabia, crianças? E Josias ficou lá na terra de Judá e reinou com muita sabedoria e fez coisas grandiosas, porque o povo, conforme lá a tia disse, o reinado do vovô de Josias mais o do papai dele não foi tão legal e o povo estava distante do papai do céu. Mas conforme Josias foi ensinando, foi buscando de Deus, o povo foi se aproximando. E passar do tempo, Josias foi crescendo, se tornando moço. E o que aconteceu? Ele estava assim, tão disposto a obedecer ao Senhor, a fazer a sua vontade, que o templo estava com outros deuses, destruído, abandonado. E Josias deu a ordem, não, vamos arrumar a casa do Senhor. E começou a fazer uma reforma. Isso deixou a casa do Papai do Céu linda. E aí, o que aconteceu? Euquias foi um sacerdote e estava trabalhando lá na construção. E ele encontrou o quê? O nosso manual, o nosso guia.
Isso mesmo, crianças. Ele encontrou a Bíblia. E o que ele fez? Ele levou ao rei Josias, e quando ele levou, ele ficou tão maravilhado com aquilo, né? Ele ficou tão... Porque ali na Bíblia Sagrada tem todas as instruções do Papai do Céu. Ele dá para tudo, para quem é casado, para quem é solteiro, para quem é criança, para quem já é velhinho. Ele tem instrução de tudo. Mas de tudo, para quem é dono de uma empresa, para quem é funcionário, para tudo Deus nos orienta aqui, sabia? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, leia a palavra do Senhor, porque Ele é o nosso manual de vida. E assim a gente é bem sucedido. Quando a gente lê, a gente aprende e a gente segue. Combinado, crianças? Então, não basta só ler a Bíblia, tem que seguir também, ser obediente, tá? E assim a gente é mais que vencedor. E aí o que aconteceu? Ele soube da Bíblia, leram para ele e ele leu para o povo. E o povo ficou maravilhado e começou a obedecer, fazer a vontade do Senhor. O Senhor sempre deixou algo para a gente. Além da presença dele, a presença do Espírito Santo a nos conduzir, a nos guiar, ele também deixou a Bíblia. Leiam a Bíblia. Se você ainda não sabe, pequenino, ler, peça ajuda da mamãe, do papai, da vovó, mas leia a Bíblia. E se você tiver qualquer dúvida, pergunta para um professor, para o irmão mais velho, a orientação. Para o seu pastor, né? Para o seu líder, pergunta. E aí você segue, obedece. Se tiver na Bíblia, segue, porque você será mais que vencedor. Combinado? A tia vai deixar um versículo aqui para a meditação de vocês, que se encontra lá em 1 João 5:3, que diz assim: amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Obedeça os mandamentos do Senhor. Eles estão todos aqui na palavra dele. Amém? E você será bem sucedido, não importa a sua idade. Josias foi um rei bem sucedido, trouxe o povo para perto de Deus porque foi obediente aos mandamentos de Deus. Amém? A leitura da Bíblia nos leva a fazer boas escolhas. A paz do Senhor, criança, faça as boas escolhas com a palavra do Senhor. Amém? Beijinhos. Paz do Senhor. Fiquem com Deus. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Na nossa lição de hoje, a lição de número 12, a gente vai falar sobre heróis espiões. O texto do dia fala assim: em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Está escrito lá em Romanos 8:37. E o resumindo fala assim: devemos confiar em Deus e não ter medo de nada, porque Ele é a nossa proteção. Então vamos entender um pouquinho por que o nosso resumindo está falando disso. De confiar em Deus e não ter medo de nada. Vocês lembram quando o povo de Israel estava saindo lá do Egito, que eles eram escravos, e Deus levantou Moisés para tirar eles de lá, né? E aí eles estavam passando pelo deserto e o Moisés, junto com o irmão dele, Arão, estavam liderando o povo de Israel. E aí eles ficaram muito tempo lá. Teve um dia que eles estavam chegando aonde eles queriam chegar, vocês lembram? Lá na terra de Canaã, a terra prometida por Deus para eles morarem. Eles estavam chegando lá, só que antes de entrar lá, eles precisavam saber como é que era lá dentro. E aí o Moisés fez uma coisa, ele separou 12 homens e disse para eles que eles iam ter que entrar lá na terra de Canaã e espiar tudo lá, e ver tudo como é que era. Como que eram os muros, como que eram as pessoas que moravam lá, se eles eram muito fortes, se tinham muitos soldados, como que era a comida de lá, as plantações deles, eles tinham que ver tudo certinho. E aí eles iam ter que fazer um relatório da missão e levar de volta para Moisés, porque eles iam espiar lá dentro e depois contar para Moisés e para todo o povo o que eles tinham visto. E aí o Moisés foi e mandou esses 12 lá para dentro. E aí eles entraram lá e viram tudo certinho. Quando eles voltaram, eles tinham que dar o relatório para todo mundo, né? 10 espiões desses 12 começaram a falar assim que realmente a terra de Canaã era uma terra muito boa, que tinha
muitos frutos e tudo mais, que ia ser uma terra muito abençoada para eles. No entanto, tinham gigantes que moravam lá. As pessoas eram muito fortes e os muros também eram muito altos, era uma cidade muito fortalecida. Eles falaram assim que eles não iam conseguir entrar lá. E aí, todo mundo começou a ficar indignado, apavorado, e o povo começou a reclamar e não entendia por que isso estava acontecendo, porque eles tinham saído lá do Egito, de onde eles sofriam, para chegar lá e não conseguiam entrar na terra. Só que teve 2 desses espiões que entraram, que chamavam Josué e Caleb. Eles falaram pro povo assim, que não, que a terra era muito boa, realmente que tinha muita coisa, mas que apesar de todos esses desafios que eles iam ter que enfrentar, de gigante, de muro, de cidade fortalecida, eles tinham que confiar em Deus, porque se Deus tinha prometido para eles, Deus ia cumprir e eles iam conseguir entrar. Então o Josué e o Caleb falaram desse jeito pro povo. Só que o povo acreditou mais nos 10 que estavam falando um monte de coisa ruim do que no Josué e no Caleb, que estavam falando coisas boas e que eles iam conseguir. E aí, por causa disso, o povo começou a ficar muito bravo, reclamar, ficaram tudo revoltado. E aí começaram a querer achar outro líder pro povo, acharam que não dava mais para colocar Moisés de líder. E aí, lembra que a tia contou que quando eles ficavam tristes e arrependidos e queriam que Deus fizesse alguma coisa, eles rasgavam as vestes deles e ajoelhavam no chão e pediam para Deus? Eles fizeram isso. O Moisés, o Arão, o Josué e o Caleb ficaram muito tristes, rasgaram as roupas deles e deitaram no chão e começaram a pedir ajuda para Deus, porque eles precisavam entrar lá. Só que Deus já tinha ficado furioso com a situação, porque o povo de Israel, o deserto inteiro ficava reclamando e eles ainda não tinham aprendido, vocês acreditam? Estava chegando lá na terra já e eles ainda continuavam reclamando. Aí, eles foram, pediram para Deus e Deus já tinha ficado nervoso com eles. E aí, então Deus falou assim para eles que somente ia entrar lá na terra de Canaã o Josué, o Caleb, que foram os 2 que entraram lá e que saíram de lá falando coisas boas e falando que eles iam conseguir entrar, e as pessoas com menos de 20 anos que estavam viajando. Os outros, os mais velhos e os outros espiões que tinham entrado lá e que estavam murmurando e falando coisa ruim, eles não iam conseguir entrar na terra prometida. E Deus foi e decidiu isso, e no final da história realmente foi isso que aconteceu. Nenhum Moisés conseguiu entrar na terra, ele só viu a terra. Mas o Josué, o Caleb e as pessoas com menos de 20 anos conseguiram entrar nessa terra. Então a gente aprende que quando Deus promete alguma coisa, não importa se tem gigante, não importa se tem dificuldade, tudo que Deus prometeu pra gente, Ele vai cumprir. Só que a gente precisa confiar nele, porque o povo, depois que ouviu o que Deus tinha falado, eles quiseram voltar atrás. Eles quiseram falar assim, não, então a gente está arrependido, realmente a gente pecou, a gente quer entrar agora. Só que eles já tinham feito a besteira. Deus dá uma chance, mas a gente tem que saber aproveitar a chance que Deus dá pra gente, a gente tem que saber confiar nele. E é isso que a gente aprende na nossa lição de hoje, certo? Muito obrigada. Fica com Deus. A paz do Senhor a todos. Hoje vamos para mais um resumo das nossas lições da revista Adolescer Mais. E o tema desse trimestre é o adolescente e a vida cristã. Já estamos na nossa lição de número 12 e quase encerrando o nosso trimestre, né? E o título dessa lição é O Perigo dos Desejos da Mocidade. O objetivo dessa lição é saber que Deus estabeleceu padrões para todas as coisas para que os seus filhos não caiam em pecado. A nossa mensagem valiosa, ela se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Fugir dos desejos da mocidade é escolher viver uma vida de renúncia, de santidade e pureza baseada nas Escrituras Sagradas. A adolescência ela é marcada pelo desenvolvimento físico, emocional, social e espiritual.
E as escolhas que se faz nessa fase, elas são muito importantes porque elas podem refletir para toda a vida. O adolescente cristão, ele é chamado para fazer a diferença, a não tomar a forma desse mundo. E nos dias atuais, não ser igual ao restante da sociedade, andar em santificação, é um privilégio que os jovens servos de Deus podem desfrutar. Quem tem a Bíblia como regra de fé, ele consegue guardar o coração, a mente e o corpo. E a mocidade, ela traz consigo alguns desejos que a sociedade considera normais, e por isso ela prega que esses desejos devem ser saciados. Mas o adolescente cristão, no entanto, ele sabe que ele não vive pelo que sente, pelas emoções do momento, mas que pelo que Deus orienta em sua palavra. Para concluir a nossa aula de hoje, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vai dizer: tudo tem o seu propósito determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Querido adolescente, Deus tem propósitos lindos para a sua vida, mas para que você possa vivê-los, é necessário respeitar a fase pela qual você está passando. Dedique-se ao estudo das Escrituras, consagre a sua vida para agradar a Deus, e você honrando a Deus no dia de hoje, saiba que chegará o tempo em que você será honrado por Deus. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor, um bom dia a todos. Nós estamos aqui para a gravação de mais uma aula da turma da Sala Alfa, que são os adolescentes de 15 a 17 anos. E nós estamos quase finalizando a nossa revista, né? É a lição de número 12. E a lição de número 12 vai tratar do tema Cantares, amando nos padrões de Deus. E só para a gente recordar que nós estamos dentro da revista, que o tema geral é vida e propósitos. O versículo-chave da nossa lição, ele está no livro de Cantares, no capítulo 8, versículo 7. E ele diz o seguinte: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. E o que nós vamos, o objetivo dessa lição, né, que é dentro daquilo que é narrado no livro de Cantares, é nós aprendermos que os princípios divinos para o amor conjugal se assemelham ao amor de Cristo pela igreja. E o que nós vamos ver dentro dessa lição? Primeiro, o livro de Cantares, eu acredito que seja o livro de mais difícil interpretação dentro de todos os livros da Bíblia, né? Tanto que é um livro que a gente não tem tanta pregação, né? Existem alguns estudos, mas não tem nem tanta pregação sobre ele, porque realmente ele é um livro difícil. Do que trata a história? Na verdade, o livro de Cantares, ele é um dos livros chamados poéticos dentro do Antigo Testamento. Então, ele é um poema bíblico, né, dentro da Bíblia. Só que poemas, como a maioria, deve ter um pouco de dificuldade de entender. Principalmente porque é um poema oriental. Nós estamos um pouco acostumados com os nossos poemas, né, aqui na língua portuguesa, muitos têm rima. Então, é um tipo de texto literário que nós temos na nossa língua. Cada língua, ela tem uma forma de escrever o seu poema, né? Tanto aqui como nós estamos falando do hebraico, o japonês, o chinês, cada um tem são características específicas do povo, com as suas culturas específicas. Então, até a tradução desse tipo de texto literário, ele fica complicado. Aí vocês imaginam a interpretação. Então, o item 1 da nossa revista, ele trata até disso. O tema é um livro com muitas interpretações. Como é um poema e oriental, como eu já disse, então existem pelo menos 3 tipos de interpretação deste livro. Existe uma interpretação que é dentro da visão judaica, e dentro dessa visão judaica, os rabinos, eles entendem que o livro é um chamado à pureza, né? É um chamado ao povo de Israel para se voltar para Deus. Né? Israel, durante muito tempo, de tempos em tempos, né, eles se desviavam do caminho do Senhor, e o livro seria, né, o poema seria uma forma de
trazê-los de volta, mostrar como é o verdadeiro amor, um amor sem interesse, um amor puro. Existe também a visão cristã, que com o poema, né, ele é comparado ao amor de Cristo pela igreja, a igreja como a noiva e Jesus Cristo como noivo. E nós temos também dentro deste livro a visão do mundo. A visão do mundo, ela traz, ele entende o livro como um apelo erótico, né, como um livro com tema e com palavras sensuais. Então, só que essa visão, ela não teria que ser tratada dessa forma, porque mesmo o livro, ele tratando desse tema, ele trata de um amor puro, de um amor verdadeiro entre um casal. E isso é aprovado por Deus. O item 2 da lição, ele fala que é um livro que trata de amor. E Deus, né, Deus ele é amor. Então a história, dentro de uma narrativa poética, ela trata, né, da visão ela é uma boa parte, é como se fosse a moça falando, que num momento, né, ela é tratada como sulamita, e os estudiosos ainda não chegaram no acordo se Sulamita é a região de onde ela veio, é o nome dela. E ela vai falando, né, do seu amado, que em algumas interpretações é Salomão, e em outras interpretações seria um primeiro amor que ela teve na terra onde ela esteve. De qualquer forma, o poema todo, né, o livro todo, ele vai tratando desse amor. Né? De forma alegórica, né? Esse amor ele é comparado com o vinho. Na verdade, em um dos versículos fala que o amor dela por ele, dele por ela, é melhor do que o vinho. E olha que o vinho, naquela época, era um dos maiores prazeres que as pessoas podiam ter. Né? E o amor ele é comparado a mais do que isso, mais do que o vinho. E é como o amor de Deus por nós, ou como o amor de Deus e de Jesus Cristo pela igreja, né? Que é muito maior e mais poderoso e mais puro e mais fiel do que qualquer coisa que a gente pode ter, né? Qualquer prazer que nós possamos ter nessa vida. O último item da revista, ele fala que a noiva desejada. Então, dentro da visão cristã, que numa alegoria seria o amor de Jesus pela igreja, é o que Jesus Cristo espera da sua noiva, da sua igreja. Um amor puro, um amor fiel, um amor verdadeiro, né? Comparado às coisas melhores, né? Mais prazerosas que tem nessa vida nossa. Então, é um livro que trata disso, que trata desse amor, de um amor que nós devemos buscar. E estarmos como igreja, como noiva, preparada para a volta do noivo, para esse encontro com o noivo. A conclusão da revista, ela diz o seguinte, que o casal cristão, ele deve seguir os padrões de Deus para a vida conjugal, pois o casamento é a expressão real do amor de Cristo pela igreja. Assim como se prepara para o seu futuro cônjuge, o cristão deve se preparar como igreja, a noiva que em breve receberá o noivo. Então, e por que esse tema é entre vocês, né, adolescentes? Porque vocês estão, né, numa fase de preparação ainda, né? Não estão preparados ainda para o casamento, mas vão estar. E é importante a gente conhecer esse amor. Né? Fiquem com Deus, a paz do Senhor, até o próximo domingo. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, né, para a gente estar meditando um pouco na palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando os benefícios da aprovação na vida dos discípulos de Cristo. Esse texto ele está baseado, né, como texto áureo, em 1 Pedro 1:7, que diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro,
que parece que é provado pelo fogo, e se acha em louvor, e honra, e glória, e na revelação de Jesus Cristo. Este texto ele é bem claro para nós, né, quando diz sobre a provação, os momentos difíceis que a gente passa e que ele é como um fogo, né, na nossa vida. Ele vem de uma forma a tirar muitas impurezas. Para os dias de hoje, né, a gente lê um título desse e fica assim, achando até que é um absurdo. Falar de benefício num momento difícil, de provação, mas quando a gente olha pela palavra de Deus, a gente entende que o crente, o cristão, na verdade, quando está sendo provado, ele no momento não percebe, mas ele está ali naquele momento recebendo um benefício na vida dele, na nossa vida. Entra esse benefício, assim como o ouro, que ele é passado pelo fogo para tirar todas as impurezas, a nossa vida passa por momentos difíceis e por provações para retirar essa impureza de nós, da nossa vida. Aqui então nós vemos que nesse texto, também por base está Tiago, né? Falando sobre a bem-aventurança do varão, que sofre tentações, perseguições, e ele entra mais a fundo nessa questão. Quando a gente olha para tudo isso, né, a gente encontra um personagem muito bom para a gente espelhar, que está na nossa lição de hoje, que é o personagem chamado Jó, o qual todo mundo conhece a história dele, que tem como referência de uma pessoa que sofreu muito. Parece assim que foi injustamente uma pessoa que tinha tudo, que tinha um contato com Deus, que orava, que buscava, que tinha preocupações, mas mesmo assim ele sofreu por muitas adversidades, né? E ele traz uma lição muito importante para nós, né, nesta hora de meditação. Aqui nós vemos que Jó ele era uma pessoa adorador. Ele buscava adorar a Deus, não só nos momentos bons, né, de felicidade, mas também nos momentos em que ele enfrentou a adversidade. Foi um homem que soube passar por aqueles momentos de dificuldade. Ele era íntegro, né? Às vezes a gente classifica a pessoa, ele está passando por isso porque ele fez aquilo. Mas a gente, olhando para a vida de Jó, vê que ele era íntegro. Parecia que nem era necessário ele passar pelo que ele passou. Ele era um homem que buscava ser sincero, reto diante de Deus. Mas ainda assim ele passou por este teste da provação. Nós vemos aqui que ele foi então depurado, purificado nessa situação na qual ele passou. O inimigo olhando, vendo aquilo tudo, faz então um teste entre ele, Jó, e Deus. E dizendo que na nossa lição conta que ele fala que ele só era fiel porque ele tinha todos aqueles bens. Mas Deus, que conhecia bem o coração de Jó, disse: não é assim. Pode prová-lo, que você vai ver que ele é meu adorador, independente do que for. Jó foi provado em 3 áreas chamada coluna ou pilares, né, de uma pessoa. Que primeiro, ele foi provado na finança, no dinheiro, nos bens. Segundo, na família. Terceiro, na saúde. 3 pilares de uma vida que, quando algum deles tem um problema, uma deficiência, pode romper, cair, né? Ou desmoronar a nossa vida. Mas ele permaneceu ali fiel.
Ele teve as finanças dele, né, toda comprometida, passou por muitas dificuldades, teve os filhos que morreram, né, a família ficou destruturada e depois veio a doença, no qual ele ficava o tempo todo ali sofrendo e buscando consolo. Teve ainda os amigos que vieram, né, para tentar consolá-lo, mas no mesmo instante passou a ser uma dificuldade para enfrentar. E os questionamentos que ele tinha eram muitos, era enorme na vida dele. O porquê, para quê, aonde, quando, ele tinha tudo isso. Mas uma coisa ele tinha certeza, que Deus era na vida dele. E que no final de toda aquela provação, Deus lhe daria respostas concretas na vida dele. Aquilo que Jó desejou, ele teve. Jó desejava escrever um livro, e tem um livro escrito. Jó dizia que se ele observava as árvores brotavam depois mesmo sendo cortada, e assim aconteceu na vida dele. Isso traz uma lição muito importante para nós, que mesmo na provação, na dificuldade, nós devemos lutar para ser aprovado e Deus nos abençoará com aquilo que deseja o nosso coração. Enfim, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês e que essa mensagem possa entrar no seu coração. Amém? Que Deus abençoe.